Fala pessoal, eu sou o Cleiton e hoje eu vou falar um pouquinho do SNCI11, o Sono Recebíveis Imobiliários, que é um fundo imobiliário de papel. Ele investe majoritariamente em CRIs, só que ele também investe ali em outros fundos imobiliários e também em operações compromissadas, beleza? Eu já trouxe o relatório do SNCI11 para vocês aqui no mês passado, onde teve uma notícia muito boa, tá? Que ele finalmente aí se livrou da alavancagem, galera, se livrou das suas dívidas aí, tá? Show de bola, muito bom mesmo aí. E agora que saiu um novo relatório, vamos lá dar uma bisoiada, tá bom, galera? Vamos ver aí quais serão os próximos passos que o gestor vai fazer em relação ao SNCI11. Na verdade, já tem um tempinho que saiu esse relatório aí, que eu sou meio enrolado, tá? Mas enfim, vamos lá para a tela do meu computador. Pois bem, tô aqui no site Status Invest, vou deixar o link do site para vocês aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado, ok? Para vocês analisarem as suas ações, fundos imobiliários, Fiagros, Infras, fique à vontade, o site é bem completinho. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra, tampouco de venda, ok, pessoal? Tô apenas compartilhando informações aqui com vocês, tá? Temos aqui o nosso querido SNCI11, Sono Recebíveis Imobiliários, que tá custando, no momento que eu gravo esse vídeo, R$ 86,55 cada cotinha, tá? Com um desconto bem considerável aí, tá? Visto que o valor patrimonial dele é de R$ 96,93 cada cotinha. Valor patrimonial, galera, é o VP, tá bom? É por quanto cada cotinha deveria estar sendo negociada, beleza? 96,93, mas 86,55, galera. Quase 10 conto aí, caramba, hein? Por isso que o PVP dele, PVP é preço no caso é isso aqui, quanto que o ativo está sendo negociado, tá? Sobre VP, VP é quanto o ativo realmente vale, tá em 0,89. Se o PVP tivesse em 1, cada cotinha ia estar sendo negociada 96,93. Se tivesse acima de 1, cada cotinha ia estar sendo negociada mais de 96,93, mas como está abaixo de 1, né? Lembra, se o PVP estiver em 1, quer dizer que está ok. Se estiver acima de 1, quer dizer que o ativo está custando um pouquinho mais caro do que realmente deveria estar valendo. Se estiver abaixo de 1, quer dizer que o ativo está descontado, que é o caso aqui do SNCI11, ok? Porém, eu devo lembrar vocês que PVP, galera, não é o único critério que você tem que levar em consideração na hora de estar investindo aí nos seus fundos imobiliários. Na verdade, nenhum ativo aí, tá? Nem só PVP, nem só dividend yield, então tomem cuidado aí, beleza? E por falar em dividend yield, ó, ele tá com um yield aqui nos últimos 12 meses de 13,86% aí, galera. Bem fechadinho, bem redondinho, tá? Tá pagando mais de 1% aí, beleza? Não tem nem o que falar. Valorização também tá ok, ó. Nos últimos 12 meses ele teve uma valorização aqui de quase 12% aí, tá? Quase 1% ao mês, beleza? A minha opinião pessoal sobre o SNCI11, já vou adiantar aqui para vocês, tá? É que é um fundo ok, o gestor faz o seu trabalho, faz o seu dever de casa, faz bem feito. Não é um fundo extraordinário, mas também dificilmente você vai ter algum tipo de dor de cabeça aí, tá? Eu era cotista do SNCI, tá bom, galera? Mas eu acabei vendendo minhas cotinhas para investir lá no Snell 11, tá? Que eu já tava com muitos fundos da Suno aí, beleza? Ó, Sneg 11, Snell 11 ali, tá disparando, são os meus xodozinhos da Suno aí, tá? Então, eu considero ok. Ele tem um total de 35.129 cotistas, um número ok. Ele tem uma liquidez aqui muito boa, R$ 636 mil que são negociados diariamente aí, tá bom? Liquidez é a facilidade que você teria em estar comprando ou vendendo as suas cotinhas aí, tá? Isso que quer dizer que se você quisesse comprar ou vender 50, 100 mil reais do SNCI11, todo dia você conseguiria sem problema nenhum. O último rendimento dele foi de R$1 por cota e o próximo também vai ser de R$1 por cota aí, que vai ser pago no dia 25 de junho agora, ok? Então, se você tinha uma cotinha até o dia 15 de junho, no dia 25 você vai estar ganhando R$1 por essa cota, galera. O histórico de rendimento dele, ó, R$1, R$1, R$1 também, R$1, então, né, bem previsível aí, né, pode-se dizer assim, ó. Aqui em 2024 ele chegou a pagar 87, 93, mas de resto aí é R$1, isso aí, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no relatório mais recente, cadê? Aqui, ó, o relatório gerencial, no dia 27/5 do mês passado. Vamos lá, galera. Bom, esse relatório aqui é referente ao mês de abril, ok? Dividend yield anualizado 13 ponto... Deixa eu pegar o marcador, peraí, galera. Aqui... Dividend yield anualizado... Oxi, não foi não?
13,13%, ou seja, né, como vocês viram, paga mais de 1% ao mês aí, tá? Patrimônio líquido, 406 milhões, show de bola. Deixa eu descer aqui, cadê? Taxa de gestão, 0,70%, taxa de administração, 0,15%. Então, o fundo tem taxa bem baixinha aí, tá? Eu considero aí abaixo de 1%, até 1%, uma taxa justa pro gestor, né, pro administrador, tudo mais, porque eu acho que o gestor tem que ganhar bem para gerir tudo isso aqui, tá? Acima de 1% já acho muito. Beleza? Mas é isso. Então aqui deu o quê? 0,85%. Então bem abaixo aí, show de bola, tá? Em abril, o fundo distribuiu aqui R$1 por cota. Que mais aqui, ó? Em linha do índice de R$1 a R$1,10 para o segundo trimestre de 2026. Então, a previsão era que até o mês de junho agora, de 2026, ele ia distribuir entre R$1 a R$1,10, que foi o que ele fez aí, tá? Vamos ver para os próximos trimestres aí, tá? O terceiro e o quarto trimestre aí, beleza? O que mais aqui, ó? O spread de crédito consolidado foi de 3,19%, refletindo a acomodação após o pico de 5,4% no segundo semestre de 2025. Ainda em patamar saudável, tá? O spread aqui, galera, para você que não sabe, é o ganho que ele teve acima da taxa de referência, tá? Só um exemplo aqui para vocês, tá? Sei lá, vamos supor que todos os investimentos dele aqui tá ligado ao CDI. E o CDI tá em 10% ao ano. Então, se ele teve aí, sei lá, se ele ganhou 12% no ano, então o spread dele foi de 2%, entendeu? 2%, né? No caso aí, 2% acima do CDI, de 10%. Entenderam aí? A alavancagem líquida segue praticamente neutra, menos 0,12% do patrimônio, com volume de menos 449 milhões, né, incompromissadas. A gestão atuou ativamente nas assembleias de titulares. Desculpa aí, tá, gente, é que tá longe aqui, uma letrinha pequena, eu preciso de óculos, tá? Com destaque para deliberações de CRIs. Tá, então no caso aqui não tem dívida, né? O fundo tá com mais caixa do que dívida, beleza? Então tá neutro aí, show de bola, zerou as dívidas aí praticamente, tá? Pelo contrário, ele tem um dinheirinho para receber aqui, né, compromissadas, então tá ótimo aí. O problema mesmo tá aqui, ó. O fundo encerrou o mês com 4 ativos em tratamento especial. Esse AIS, o CRI Vanguarda, o RDR e o Solar Júnior aqui, né, que eu já tinha falado para vocês no último relatório também, tá? Esses FIIs aqui tava dando calote aqui no SNCI11, tá bom, galera? Eu já vou falar um pouco mais sobre eles, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, ó. Ativos na carteira 50, então ele tem um patrimônio de 400 milhões, mas ele é bem diversificado aí, tá? PVP 0,94, yield médio da carteira 16,80% e um LTV médio ponderado de 65,72%, galera. LTV aqui no caso é o percentual da garantia que foi utilizado aí, tá bom? Explicando melhor aqui para vocês, ó. Imagina que você tenha um imóvel aí no valor de R$1 milhão e que você vai lá no banco pedir um empréstimo aí, sei lá, pede R$500 mil. Você dá ali o seu imóvel como garantia, seu imóvel vale R$1 milhão, certo? Então, nesse caso, o LTV foi de 50%, porque se acaso você não pagar os R$500 mil que você deve ao banco, aí o banco vai pegar a sua casa, vai leiloar, né, por R$1 milhão, vai tirar os 500 mil dele e te devolve lá os 500 mil, né? Se, sei lá, você tivesse pegado aí 800 mil, tivesse dado o seu imóvel de R$1 milhão, o LTV seria de 80%, já não seria tão interessante assim, né? Porque, vamos supor que você pegou os 800 mil, show de bola, só que aconteceu alguma coisa aí com o seu imóvel, ele desvalorizou, caiu ali para R$700 mil. Então, mesmo que o banco pegar e executar a garantia, ele vai sair no prejuízo, entende? Por isso que quanto menor o LTV, é mais seguro aí no caso, tá? Pro ativo, beleza? Até 65% tá bom, tá ok, tá? Então ele tem uma gordurinha para queimar, se precisar executar alguma garantia e tudo mais. Ficando entre 50% a 60%, eu diria que tá muito bom, tá? Seguindo aqui, tem as compras que o gestor fez aqui no mês de abril, galera. Deixa eu voltar para cá, peraí. Ó, ele comprou aqui 540 mil reais, tá? No CRI da LockPay Senior, prefixado em 23,87% ao ano. Caramba, hein? Bem high yield aqui, tá? Em 3 integralizações ao longo do mês, show de bola. 1.820.000 aqui no CRI Axis terceiro, é uma taxa de PCA mais 11,90%, bem alta também aí, tá bom? A partir de compras no mercado secundário. 3.260.000 aqui no CRI Comporte, é uma taxa de CDI mais 3,85% a partir de compras no mercado secundário. Já é uma taxa razoável, eu diria assim, tá alta, mas ainda é compreensível.
2 milhões no CRI Copa Grill, a uma taxa de PCA mais 11,50% ao ano aí, né, a partir de compras no mercado secundário, bem alta também, tá? 6,61 milhões no CRI MZM, ó, série 1, a uma taxa de PCA mais 12,95%, e montagem de uma compromissada de 6 milhões, rendendo aqui 25% ao ano pré-fixados, tá? Bem alta, né, também, só que compromissada tende a render um pouco mais, porque também tende a ser um pouco mais arriscada, né? Vamos lá, vendas, não houve vendas, beleza? Quitações. 8,70 milhões do CRI Primato, pré-pago em 7 de abril, frente ao vencimento original em abril de 2032. Caramba, hein? O CRI fez frente a uma multa de pré-pagamento. Tá, show de bola, galera. Então, basicamente, esse CRI Primato aqui ia terminar de pagar o NCI 11 só em 2032, mas resolveu pagar tudo logo de uma vez, tá? Com uma pequena multa aí, né? Senão o NCI ia sair perdendo, né, pessoal? Porque ele ia receber juros até 2032. Pagando tudo logo agora de uma vez, ele não vai receber juros mais, por isso tem que ter um dinheirinho em cima aí, tá? Perspectiva de alocação futura, isso aqui que eu queria ver, olha só. Atentos à reciclagem da diversificação, tá, vamos lá. Maio de 2026. Mas isso aqui já passou, então é junho de 2026, vamos lá. Até 10 milhões em novo aporte em CRI de término de obras para uma incorporação de Vila Velha Espírito Santo com taxa esperada de CDI mais 6%, um pouquinho high yield aí, né? Até 9 milhões em novo aporte em CRI de aquisição de terreno para incorporação com taxa esperada de PCA mais 12,68%, além de um equity kicker em fase final de construção. Tá bem altinho aí, tá? Então, pro mês de junho esperado, né? Vão ser esses dois investimentos aí, tá? Maio já passou, né, galera? Aqui embaixo tem os CRIs que deram um calote nele aí, ó. Começando aqui embaixo pelo CRI Vanguarda. Os papéis foram vencidos após a AGT, tá? Deixa eu dar uma lida aqui, peraí, pessoal. Bom, aqui basicamente é o seguinte, galera. Esse CRI Vanguarda aqui, ele tinha alguns imóveis que ele deu como garantia, né? O NCI 11, ele acionou essa garantia e tá vendo agora se consegue vender esses imóveis aí para recuperar uma parte da grana que ele investiu, tá? Sim, galera, uma parte, porque aparentemente vai ter uma perda aqui, tá? Quer ver, ó? Temos uma expectativa atualizada de aproximadamente 60% do preço de custo. Ou seja, eles estão otimistas aqui, né? Que conseguem pelo menos recuperar 60% do que investiram aí, né? Então vai ter um prejuízo aí de 40%. É melhor do que perder tudo, né? 60% já melhor do que nada, né? Já no caso aqui do CRI AIS, tá bem melhor do que o CRI Vanguarda, porque parece que tiveram reunião, ó. Agora os ativos estão novamente adimplentes, só que teve alguns poréns aqui, tá bom, galera? Ó. Quer ver, ó, houve alguns high curts aí, né, uns descontos aí, né, o pessoal aceitou perder, né, para quitar a dívida logo de uma vez. É tipo quando você tá devendo, sei lá, seu nome tá no SPC, tá devendo 5 mil reais, aí a loja fala assim, quer saber, me dá 2 mil reais aí pra gente quitar logo de uma vez. Acordo fechado, você lá paga os 2 mil, enfim, né. No caso aqui, ó, eram esses dois CRIs aqui, ó, o 301 e 302. No caso do 301, o high cut aqui foi de 20%, galera. Então, aceitou um prejuízo de 20% no caso, né? E no 302, 48%. 302 já está mais complicado, ó. O CRI 301 já está sendo integralmente liquidado a partir da venda do imóvel. Então já está em fase avançada. Agora o 302 será alongado por 10 anos com juros mensais a partir de 2027, né? Então vai demorar, mas pelo menos vai receber, né, galera? Já é alguma coisa, né? Querendo ou não. Com isso, esperamos que haja um impacto de 22 centavos por cota aí no caixa do fundo, tá? Um impacto positivo aí. Vamos ver, né? Então a notícia tá boa, tá melhor que o Vanguarda aí. Nesse caso aqui do CRI RDR, as notícias são melhores ainda, porque ó, a obra já tá devidamente concluída. Então, nesse caso aqui, ó, o NCI 11, galera, ele já recuperou uma parte da grana aqui, ó. Quer ver, ó, no mês de abril obtivemos a recuperação de 621 mil reais, né? Muito bom, já tá recebendo um dinheirinho. Cadê? Além disso, estamos em vias de celebrar 3 confissões de dívida que representarão uma nova parte dos créditos a receber. Então, o pessoal aqui aceitou que está devendo e concordou em pagar, né? Porque geralmente, quando alguém está te devendo aí, tu vai cobrar, a pessoa se faz de sonsa, né? Some no mundo. Pelo menos aqui não, tá? Teve negociação aqui, ó, confissão de dívida, o pessoal já aceitou, falou, não, tô te devendo, né? Devo, não nego, vou pagar sim, tá bom? Não é pagar quando puder, não, vou pagar. Então é isso aí, tá? E por último aqui temos esse CRI Solar, galera, que representa aqui, ó, 0,1% do patrimônio do fundo. É bem pouquinho, mas é alguma coisa, né? E aqui, ó, quer ver? Cadê?
Ainda não é possível estimar a recuperabilidade precisa, ainda que o relatório de monitoramento da securitizadora estime uma razão de garantia superior a 100%, considerado carteira e estoque. Bom, segundo a securitizadora aqui, vai ser possível recuperar 100%, né, do que foi investido, mas não sei. Ainda não tem data prevista aqui não, tá? Mas pode ser que sim, por que não? Espero boas notícias aí, mas eu queria saber a saúde desses 4 ativos aqui, tá bom, galera? Principalmente aqui do RDR aqui, tá? Aqui embaixo tem os principais setores da carteira aqui, ó, incorporação 48%, galera. Incorporação é planejamento, construção, venda de imóveis aí e tudo mais, beleza? 48%, ó, energia 13%. Esses dois setores aqui, ó, incorporação e energia, são altamente rentáveis aí, tá? Ele também investe em FIIs aqui, 10%, compromissadas, industrial, hospitalar, caixa, beleza. Aqui embaixo tem o rating dele, ó, quer ver, ó? 32% aqui do patrimônio tem um rating A3. Rating é o risco no caso aí, tá bom? Ó, A3, A2, A1 geralmente é risco baixo, beleza? Ele tem 19% aqui no A4, né? Então, muito bom, ó. A2, A1, apenas 5,3% do patrimônio dele aqui é de risco D, tá? Ou seja, altíssimo risco aí, mas a maioria é de baixo risco aí, tá bom, galera? Enfim, né? É que ele tá no meio termo ali, entre um fundo muito seguro e um fundo um pouquinho mais arriscado aí, eu diria, tá? Enfim, né? Aqui embaixo tem a carteira de CRIs dele, tem bastante CRIs, né? Lembra, ele tem uns 50 ativos no total, né? Incluindo CRIs, fundos imobiliários, compromissados, na maior parte é CRIs, tá bom? Esse aqui é o maior CRI que ele tem, ó, o CRI Supreme Guardian, que representa 7,16% do patrimônio, LTV 65%, tem mais aqui embaixo, ó, continua, show de bola. Aqui tem a carteira de FIIs dele, ó, SNME11, INOI, isso aqui, se eu não me engano, é aquele fundo do Banco Inter, né, galera? De logística, ó. TGAE11, RSD11, ZAVC11 e VRTM11. Esses aqui são os FIIs que ele tem na carteira. E aqui as compromissadas, ó. CRI Exatas Viracopos e Rede Duque, ó. Série 443 e série 444. É isso aí, tá bom? Informações contábeis. Receita distribuível, 4.890.000, aproximadamente aí no caso, né? Só que teve as despesas aqui, ó, 300 e poucos mil. E o resultado final foi de 4.550 e poucos mil aí, tá? Ou seja, 1,08 aí por cota. Ele distribuiu aqui 4,20 milhões, R$1 por cota, e ainda ficou com reserva aqui de 0,34 centavos por cota, resumidamente aí, tá bom, galera? E bom, basicamente é isso, tá? Yield analisado, o gestor deixou bem mastigadinho aqui, né? Graças a Deus, então dá pra só bater o olho aqui e já destrinchar o relatório aqui, beleza? É isso, tá bom, galera? Eu tava mais preocupado mesmo com esses 4 ativos aqui, ó. O Vanguarda, o AIS, o RDR e o Solar, né? Principalmente esse RDR aqui, né? Que é uma fatia grande do patrimônio, beleza? Mas tô bem otimista aqui com essas notícias. Espero melhores notícias no próximo relatório aí, beleza? E bom, minha opinião sobre o SNCI11 continua sendo um bom ativo, igual eu falei pra vocês, tá? Não é o melhor fundo imobiliário de papel, mas também dificilmente você vai ter dor de cabeça aí. Ah, mas teve lá, tomou calote, não sei o que. Tá, beleza. Até o MXF11, aquele gigante, tomou calote. O risco de inadimplência aqui no Brasil, gente, ele existe, querendo ou não, ainda mais com essa taxa Selic alta aí, tá? É difícil para os credores conseguirem honrar as dívidas aí. Quanto mais alta a taxa Selic, mais complicado é para o pessoal conseguir honrar as suas dívidas aí, tá? É assim que funciona, querendo ou não, beleza? Só que no caso aqui do SNCI11, o gestor, ele deixa o percentual pequeno do patrimônio do fundo, né, para investir nesses ativos um pouco mais arriscados, igual eu mostrei para vocês lá, de risco D. A maioria dos ativos dele aqui estão em investimentos aí de baixo risco. Por isso que eu falo para vocês, tá? Do meu ponto de vista, o SNCI11 tá longe de ser um ativo high yield, né? Um ativo arriscado, mas também eu não considero ele um ativo high grade, tá no meio termo ali. Puxa mais pro lado high grade, certo? Mas não chega a ser high grade aí, tá? É isso, quitou suas dívidas aí, tá? Eu espero excelentes notícias daqui pra frente, tá bom, pessoal? Mas, enfim, tá? Eu quero saber a sua opinião agora. Você conhecia o SNCI11? Você tem ele na carteira? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Aproveita e deixa like também, seus bandos safados. Fiquem com Deus, valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess
You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch